Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que traz assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo a Renata Falzoni, arquiteta, jornalista e ciclista, que já pedalou por mais de 30 países. Amante dos esportes de aventura, Renata é premiada na categoria Mulheres que Inspiram na Mobilidade Urbana. E aí, está com o condicionamento físico em dia? Então se prepara, porque a nossa entrevista de hoje promete. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje nós recebemos no programa a Renata Falzoni, jornalista apaixonada por artes, por esporte e principalmente por sua bicicleta, com quem ela promove o ciclismo através do projeto Bike é Legal. Renata, é um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação. Meu prazer é imenso de estar aqui num lugar tão maravilhoso. Aqui no fundo, para quem não sabe, claro que deve saber, né? Nós estamos com a Praça da República aqui na cidade de São Paulo, a área icônica aqui da cidade. Muito obrigada pelo convite. Renata, é verdade que você trabalha há mais de 45 anos incentivando o ciclismo e conta pra gente onde e como surgiu essa paixão. Não é incrível isso? Eu era moleca e estudava no Mackenzie, aqui perto, arquitetura. E eu levava 10 minutos para chegar de automóvel, estacionava o carro e para voltar para o trabalho era mais de 1h30 tudo. Então eu não gostava de me sentir perdendo tempo. Tem uma coisa que eu não gosto é perder tempo. A gente não ter uma otimização da sua vida útil. E aí mudei de casa, fui morar na Vila Madalena e rapidamente eu troquei meu carro por bicicleta. Eu experimentei uma primeira vez ir de bike para o Mackenzie. Minha vida mudou ali. Isso foi em 1976, faz as contas, já faz 40 e tantos anos. A partir daí eu parei de usar a bicicleta e como eu vinha estudando arquitetura e urbanismo naquela época nos era ensinado a pensar a cidade calcada na mobilidade em automóvel exclusivamente. E essas cidades são totalmente ineficientes, são cidades muito perdulárias. As pessoas perdem muito tempo na mobilidade quando a única forma de se locomover é o automóvel, porque o espaço é muito exíguo, o congestionamento se forma. E esse era um pensamento da época, que imaginava, mas muito bem calcado isso, né? Imaginava-se que as cidades seriam totalmente bem resolvidas, todo mundo no seu próprio carro, né? Isso, imagina, quem mora em São Paulo sabe que isso não se configura. E aí eu moldei muito a minha maneira de ver a cidade, a minha maneira de ser arquiteta, de ser urbanista, através dessa prática. E aí o caldo engrossou, né, Júlia? Porque eu fiz arquitetura, mas logo depois eu comecei a trabalhar no jornalismo. E aí, o jornalista, né, nós temos essa coisa de colocar na pauta aquilo que a gente acredita, né? Então a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje eu estou há tantos anos nessa pauta da bicicleta. Você tem uma trajetória incrível, né, também no jornalismo, já trabalhou em grandes veículos. Inclusive, você já pedalou a trabalho em vários países, 33 né? países. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. A coisa começa assim, né? Eu entro para a Folha fazendo foto, depois eu consigo entrar no rádio, fazendo uma coisa chamada Bike Repórter. Antes do Waze, a gente rodava na cidade e dizia como é que estava o trânsito. Aí, por fim, em 95, eu entro nos canais na ESPN. E a gente começa a fazer um programa, todo ele em vídeo reportagem. Uma câmera na mão, de melhor qualidade. Eu vinha de fotógrafo, né? Então eu tinha já essa base de fotografia, de rádio, essa base do texto narrado, do áudio, né? O áudio é diferente, o áudio de televisão, né? É diferente de texto escrito. E aí a gente começou a fazer programas de televisão calcada em cima da bicicleta. Não, às vezes nem sempre ela era o primeiro plano. Por exemplo, eu fazia cobertura de chegada de torcida de futebol no estádio. Eu cobria de bicicleta. Então, assim, era um veículo sendo bicicleta numa aventura, contando como é que estava o acesso, falando de futebol, mas tendo a bicicleta como pano de fundo, ou viagens mundo afora, tendo a bicicleta como primeiro plano, né? E como que você conseguia? Porque não tinham equipamentos tão modernos nessa época. Como que você conseguia manter o equilíbrio na bicicleta, não tremer, para conseguir captar uma imagem legal? Olha, se você for ver a cabeça do programa, ela era
gravada com uma câmera grande, porque elas eram grandes nessa época. As câmeras eram grandes pedalando e pesadas, no Parque de Ibirapuera, sem as mãos. Então eu apresentava o programa com a câmera aqui. E aí eu fazia um jogo de câmera, pedalando sem as mãos, num lugar onde a luz batia bonita, refletida pelo lago, tudo estudado. Isso daí, eu não sei se vocês podem ter, mas eu posso mandar imagens disso para vocês verem como era. Se você não, com certeza a gente vai soltar as imagens para vocês assistirem. A molecada que trabalhava comigo falava que eu tinha mão de Steadicam, né? Porque é um treino, você pega uma mão firme, né? E isso até hoje eu tenho, né? E hoje as câmeras são muito melhores, porque elas têm estabilizadores dentro delas. Hoje em dia, sim, hoje em dia seria super possível, mas na época era um desafio, né? Nós estamos falando de 95 em diante. Depois disso, eu também trabalhei no Canal 21, e depois que acabou o período da ESPN, que foi em janeiro de 2014, faz 10 anos agora, fez 10 anos... Aí eu ainda fiquei um período na TV Gazeta com a mesma proposta e nesse momento eu comecei o Bike é Legal. Mas nesses últimos 5, 6 anos, a gente tem a facilidade de excelentes equipamentos. Qualquer celular hoje simula boas câmeras. Claro que eu produzi alguns filmes, aí eu uso ótica de verdade, né? Quem gosta da imagem, usa o celular, tudo bem, vai. Mas quando a gente está fazendo uma produção legal, que a gente chama cinema, filme... Aí eu pego as minhas óticas antigas, que tem 20, 30 anos, e é com elas que eu trabalho. E quando você ia a trabalho para outros países, você já cobriu Olimpíadas também, né? Eu estive em 4 Jogos Olímpicos e 3 Copas do Mundo. E mesmo nesses locais você dava um jeito de arranjar uma bicicleta? Eu eventualmente levava a minha, em todos eles. Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava com bicicleta. E todas essas coberturas, eu preparei uma bicicleta específica. Por exemplo, em Londres... E todas essas cidades que receberam os Jogos Olímpicos, elas se preparam para serem mais resilientes. E a regra número 1, para você ser resiliente, é você promover a mobilidade ativa combinado com o transporte público. O que é isso? É você andar, caminhar, pedalar, patinete, bike, skate, o que for, de forma ativa para ir para o transporte público. Atenas, como o Rio de Janeiro, deixou muita coisa para trás. Depois depois de Atenas, nós tivemos Pequim. Pequim começou a tirar todas aquelas empresas que poluíam. Eles fizeram rodízio de 50%, 50%. Pequim, a partir de Pequim, 2008, houve toda uma mudança no conceito de mobilidade na cidade. Depois nós tivemos Londres, foi quando Londres começou eles tinham o lema Go Deutsch, que é sermos iguais aos Países Baixos, à Holanda. E muito calcado em cima de caminhar e pedalar. E agora Paris, você perguntou da minha participação, mas eu estou falando da minha percepção dos Jogos Olímpicos. Paris vai dar um show, infelizmente os jornalistas brasileiros não estão à altura para entender o show que Paris vai dar. Assim, os Jogos Olímpicos eles são internacionais, o show é internacional, a cidade recebe, é lindo, é magnâmico, mas é pasteurizado, é sempre aquilo. Agora, o show particular que Paris vai dar, eu estou arrepiada, vai ser na cidade que eles estão construindo. Então, hoje eles já estão com mais viagens em bicicletas do que automóvel. Isso significa que eles aumentaram o número de pessoas trocando seus automóveis por bicicleta, mas eles conseguiram políticas públicas de desincentivo muito forte no uso do automóvel. Eu pedalei em Paris nos anos 2000, era um inferno. Lindo, Paris é lindo, maravilhoso, aquele glamour. Um inferno, muito carro, muita velocidade. Aquela tal de Champs-Élysées era um horror de se pedalar. O Arco do Triunfo, até hoje, é um lugar que seguro de automóvel não paga sinistro lá. Pra você ter uma ideia de tão horroroso que é você andar de carro ao redor do Arco do Triunfo. Hoje eu não sei como é que está o Arco do Triunfo, mas toda Paris está muito mais amigável à mobilidade em bicicleta, a pé, um excelente transporte público, muito bem combinado, e uma forte política de restrição de uso de carro individual, e, em especial aqueles movidos a combustível fóssil. Então, assim... Essa tendência tem aumentado, na verdade, no mundo, né? É uma política de salvarmos o nosso planeta da derrocada
que está chegando que aí já das mudanças estamos, climáticas. Né? No caminho. O uso indiscriminado de combustível fóssil nas cidades é responsável por 75% das gases de emissões de gases de emissão de efeito estufa. Exatamente. Né? Vindo dos automóveis. Uhum. Mas não quer dizer que se você substituir esses automóveis por pensamento, né, por automóveis movidos a pensamento e energia mais limpa, que você vai resolver o problema da sustentabilidade na cidade. Porque mobilidade sustentável tem a ver a você ter acesso a todos os espaços da cidade, independente do modal. Uhum. As pessoas acham isso meio maluco. Eu vou dar um exemplo para quem é daqui de São Paulo. Sabe o obelisco do Ibirapuera? Sim. Como é que você chega nele? Só de carro. Você não consegue nem atravessar a avenida para chegar nele. Entendeu? Então, isso é um espaço segregado por causa do privilégio que se dá à circulação dos automóveis. Outro lugar que é assim é a Praça Campo de Bagatelle. Você tem uma enorme praça, 30% dessa praça chama-se Praça Campo de Bagatelle. Dentro dela tem uma réplica do 14 bis, do Santos Dumont, aquela que estava aqui na 9 de julho. Essa réplica está toda detonada e se você quiser chegar lá para ver que essa réplica está detonada, não tem nenhuma faixa de pedestre. Para você chegar a uma imensa rotatória, os automóveis a zilhão. Mesmo de carro é difícil você se colocar para a esquerda, para a direita. De bicicleta lá é um horror, porque você é muito exprimido com o pessoal que tem a tendência de virar à direita. Se você vai para frente, você não consegue. É um lugar insustentável aquela praça. Então, essa definição de mobilidade insustentável. Porque mobilidade sustentável é definida por você ter acesso a todos os espaços da cidade, independente do modal que você quiser estar. Mas em relação ao Brasil, eu acho que muita coisa ainda deve ser feita aqui, né? Porque basicamente mudar a consciência de gestor. E a questão de segurança também. Eu acho que as pessoas ficam um pouco assustadas justamente por isso. Porque você vê, assim, eu reparo muito como diminuiu a quantidade de pedestres na rua à noite. Porque as pessoas ficam um pouco mais receosas, porque aumentou a violência tem aumentado muito. Juliana, por que isso acontece? Porque a segurança do espaço público, ele vem da ocupação por pessoas do espaço público. O espaço público ocupado por avenidas, por carros correndo, andando em alta velocidade, ele não é seguro pela questão do atropelamento e ele não é seguro porque ele é um deserto, não tem pessoas. Você está lá sozinho à noite, numa avenida, carros passando, você está à mercê do Deus dará, porque não tem gente. Então, assim, quando você tem uma cidade muito carro-centrada, você tem automaticamente espaços esvaziados de pessoas, vazios de pessoas, não convidativos, né? Cada vez mais, uma espiral negativa. Mais carro, pior é, mais poluição, mais incômodo é, menos conectada à rota dos pedestres é e, portanto, mais violenta ela fica. Então, para você inverter esse processo, é fazer justamente o que Paris está dando esse exemplo no mundo. Paris não era uma cidade agradável para você estar a pé e de bicicleta em qualquer lugar dela. Eu rodei muito por lá. É linda, maravilhosa, bonita, muito melhor do que São Paulo é hoje, já era na época. Mas teve muito a melhorar e melhorou. Bastando para isso você partir de um redesenho da cidade a partir da pessoa, não da necessidade do automóvel. Resgate da escala humana, da pessoa. A linha do pedestre é essa, vamos fazer com que a linha do pedestre seja essa. Não ele ir para lá, subir, descer, vem para cá e volta para cá, vem para lá, tudo. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai... A tendência é você respeitar a linha de desejo do pedestre. Aí você cria espaços seguros e convidativos para que as pessoas venham, principalmente mulher e criança, e pessoas idosas. E daqui a pouco a gente continua falando sobre a trajetória da Renata Falzoni, a cicloativista que usa e defende a bicicleta como meio de transporte. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e a nossa entrevistada de hoje é a Renata Falzoni, que está compartilhando com a gente um pouco da sua trajetória e da paixão pelo ciclismo.
Renata, como você falou no bloco anterior, você já viajou o mundo, cobrindo eventos, enfim, e sempre ao lado da bicicleta. Sempre com a minha bikezinha junto, é. Tem algum desses eventos que mais te marcou? E por quê? De bicicleta? Olha que interessante, as pessoas sempre me perguntam, poxa, qual foi o melhor lugar do mundo que você já pedalou? Olha, eu já pedalei nos 14, 15 países da Europa, na América Latina, América do Norte, vários países, na África, na Ásia. Mas o melhor lugar que eu já pedalei na minha vida está no Brasil. É uma cidade chamada Afuá, que fica na Ilha do Marajó, pertencente, embora ela fique muito perto de Macapá, né, que é do Amapá, ela é do Pará. E por que essa cidade ela é interessante? Porque ela é um choque de cultura muito grande. É uma cidade em palafita, aonde não se anda nem moto nem carro. Então, todo mundo está ou a pé ou de bicicleta. O simples fato de você não ter motor e não ter velocidade é uma cidade em que as pessoas todas as pessoas têm acesso ao espaço urbano, todas as pessoas de todas as idades. Então, por mais que você viaje à Europa, você não vê uma criança de 3, 4 anos de idade andando na calçada sozinha. Lá você vai ver uma criança de 3, 4 anos de idade andando sozinha sem problema algum. Simplesmente porque a cidade inteira está desenhada, ela não passa a escala humana. É o único lugar do mundo que eu vejo uma criança de 7 anos levando uma outra de 3, 2, 4 na garupa para a escola. Uma criança de 7 levando uma criança de 3 para a escola junto com ele. Você pode pegar a melhor cidade do mundo se não tem isso, porque tem automóvel, tem o perigo, porque a criança de 3 ela não tem o domínio do espaço urbano, do perigo do espaço urbano, quando ele está com uma máquina tão mortífera que é um automóvel do lado. Então, é uma cidade... inclusive, eu tenho até um documentário que eu fiz sobre essa cidade lá no meu canal, no Bike é Legal. É uma cidade em que 100% da população pode estar ao mesmo tempo se comovendo. Porque ela tem estrutura para isso. Ela tem estrutura para isso. Isso é totalmente sustentável, né? O IDH dessa cidade é baixíssimo. É uma cidade que depende de emprego público, é uma cidade pequena. Uhum. Eu não gosto de falar a palavra pobre porque deprecia, porque ela é muito rica, na verdade. Mas é uma cidade que tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano baixo. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela tem, contrastando, ela tem um nível de violência também muito baixo. Em geral, quando você tem um índice de desenvolvimento baixo, você tem uma violência muito alta em função das diferenças sociais. Então, pelo simples fato de você não ter carro, não ter moto, não ter velocidade, você não tem como exercer a sua milionarice. Por exemplo, você bota lá uma pessoa milionária, bilionária, ela só vai conseguir estar bem naquele espaço com uma bicicleta muito simples, com uma sandalinha havaiana, eventualmente um shorts, uma camiseta. Não existe uma condição naquele urbano de você ser melhor do que o outro diferente pelas dos suas grandes costas, centros, né? Entendeu? Então é uma cidade, tudo bem, utopia, mas foi o melhor lugar que eu já pedalei, porque ela passa a te dar elementos para você questionar o nosso meio urbano, em que uma pessoa que tem um carrão vale mais do que uma pessoa que tem um carrinho e que todos valem mais do que um pedestre caminhando. Não tem nenhum sinal semafórico, não tem nenhuma seta, não tem nada, nenhum sinal dizendo que você vai por aqui, você vai por ali. É tudo olho no olho, no respeito. E tem uma cena no meu documentário que é uma senhora com um guarda-chuva parada no meio de um cruzamento e todo mundo desviando, coisa que aqui, em qualquer lugar, você imagina uma pessoa parada no meio do cruzamento. Ela seria ovacionada com buzinas, com xingamentos, mesmo sendo uma senhora de idade. Lá não, é um respeito total, total. E as pessoas são excelentes pilotos de bicicleta, carregam tudo na mão. É um lugar maravilhoso. Mas e você estava falando de países da Europa, né, que as coisas funcionam melhor, mas em contrapartida tem muitos lugares também que é um caos, né? Eu fui para o norte da África, era uma loucura, eu falava, gente, como que pode? Era carro de um lado, era bicho, era bicicleta, era tuk-tuk, e andava tudo junto, assim, e... Mas sabe? Com harmonia? Era, mas assim, você olhando para aquilo, você fala, em algum momento porque a vai aflição bater. humana, quando você tem olho no olho e respeito, menos regra e mais respeito, Mas era ela muita funciona. buzina, era muito... Vietnã é assim, China é assim. As pessoas não se atropelam porque elas se respeitam.
Mas Brasil... assim, é por pouco, né? E o negócio anda, tudo numa... É uma frição humana assim, que funciona. Você fala, gente, é uma bagunça. Mas está na escala humana, né? Ainda está na escala humana. Quando você começa a colocar velocidade, segregação e muita velocidade, segregação que eu digo avenida, rua, você está segregando. Aqui é só automóvel. Você exclui o ser humano. Então, a pessoa que está lá, ela não tem mais um olhar orgânico. É máquina com máquina. Não é olho no olho, independente se você está numa máquina, e respeito entre as pessoas. E quando a gente fala de uma grande metrópole, como São Paulo, que nós estamos aqui em São Paulo nesse momento, muita coisa ainda precisa ser feita, né? Sim. Porque você vê, tipo, tem muitos ciclistas que são atropelados, os veículos não respeitam. Você que já pedala há muito tempo, já sofreu algum tipo de acidente? Não, nessa relevância não. Mas assim, interessante qual é o processo para mudar? Porque muitas pessoas acham que aqui não tem jeito. Não, tem sim. Existe uma fórmula de você gerenciar o trânsito, que nasceu na Suécia em 87, faz tempo, que parte da premissa que nenhuma morte ou lesão no trânsito é aceitável. E que se tem ser humano, especialmente os homens, você vai ter imprudência e transgressão. Então, eles partem da premissa de que vai haver imprudência, vai haver transgressão. Quando isso acontecer, porque vai acontecer, não pode ninguém morrer, ninguém se machucar. Então, eles gerenciam o trânsito puxando responsabilidade e não crivando todo mundo de culpas, puxando a responsabilidade para os gestores, os arquitetos, os fabricantes dos automóveis, a responsabilidade de um sistema. E começa com abaixar a velocidade máxima, acalmar o trânsito, abaixar a velocidade máxima, e com isso você ganha diretamente velocidade média. O trânsito flui melhor, sem incidentes, sem atropelos, e as pessoas, ao estarem mais calmas, num desenho de rua que promove essa calma, as pessoas estão se prestando mais atenção umas com as outras. O motorista está percebendo um pedestre, está percebendo um ciclista, e tudo flui com menos violência. Isso tem um nome técnico, é acalmamento de trânsito, traffic calming. Mas as pessoas são muito estressadas nas grandes metrópoles. Mas você consegue né? melhorar. É possível? Você consegue melhorar. É muita cobrança, muita coisa para fazer, todo mundo correndo atrás. Juliana, nós estamos num processo muito sério. Na época do Jânio, morria 8 pessoas por dia na cidade. A gente conseguiu em 30 anos, em 3 décadas, através de nós ciclistas, nós pedestres, a gente fazer uma pressão muito grande em cima das políticas públicas, começar a diminuir. Algumas coisas foram... Na época do Jânio, que morria 8 pessoas por dia, eram bêbados, em alta velocidade, e o Jânio até colocava carros amassados na cidade com os dizeres: não corra, não mate, não morra. Era inócuo, porque você não tem uma política pública nisso. Não é transferindo o medo que você vai mudar. Aí a gente começou a ter cinto de segurança, melhorou muito. Blitz, começou a melhorar muito. Eu não vou falar os nomes dos prefeitos. Blitz melhorou muito. Aí nós tivemos em 98 a entrada do novo Código de Trânsito Brasileiro, que deu uma bela melhorada, logo depois piorou. Então nós tivemos, mas mesmo assim nós tivemos uma tendência de queda. A nossa tendência de queda, nós tivemos um plano da ONU que de 2011 até 2020 diminui pela metade as mortes nas ruas. Nós estávamos, em São Paulo, quase conseguindo. Aí veio o tal do Acelera São Paulo, aumento da velocidade nas marginais, uma criminalização por parte das políticas públicas, do ciclista, das ciclovias, toda uma onda de achar ruim da gente. Aí nós tivemos as mortes que vinham descendo estabilizaram em 700, 600, ou seja, 2 pessoas por dia morrendo na cidade. Agora, infelizmente, nessa gestão, nós voltamos a subir. Nós estamos com quase 1000 mortes por ano, o que significa 3 pessoas por dia, mortes estúpidas e evitáveis, bastando para isso um gerenciamento de trânsito calcado nessa questão de acalmamento. Quando você fala em mortes, você não fala apenas em mortes de ciclistas. Não, não, mortes de todos. Como um todo. Quem está catapultando o aumento das mortes de pessoas nas ruas são os motociclistas. Porque são frágeis e com essa indução de velocidade que está sendo colocada, houve uma redução drástica de aplicação de multas por alta velocidade. Está havendo uma redução drástica de fiscalização de infrações de trânsito. E a gente vê, cai a fiscalização,
aumenta as mortes. Isso é diretamente relacionado. Tem um estudo mostrando isso que é grande. Tudo e você sobre isso. costuma se locomover só de bicicleta? Toda a cidade aqui de São Paulo, de bicicleta? Eu, quando tenho que ir para um lugar mais longe... Quando a gente fala em bicicleta, a gente nem sempre precisa estar indo de um ponto A ao ponto B de bike. Você pode usar o metrô, por exemplo. Mas tem que ter bicicletário. Os bicicletários estão sendo retirados, estão sendo transformados para paraciclo. Você deixa a bike, quando você volta, ela sumiu. Então, as políticas para a promoção da mobilidade em bicicleta e a pé, elas vão muito além de boas calçadas conectadas, boas ciclovias conectadas. Você tem que ter um conjunto, integrando isso ao transporte público, no caso da bicicleta, com bicicletário, com intermodalidade. Por exemplo, hoje eu posso entrar no metrô entre 10 e 16 com a minha bicicleta. Antigamente eu não podia, não foi uma coisa que veio porque a companhia do metrô quis, a gente teve que batalhar muito. Nós perdemos bicicletários, e isso é uma coisa que não incentiva. Pior, eu, por exemplo, quando venho para o centro, muitas vezes eu deixo de vir com a minha bike porque eu não tenho onde deixar. Eu perguntei para a produção, posso entrar com a bike? Aí eu vim de bike, senão eu teria vindo de metrô. Né? Simples assim. Por exemplo, hoje, para chegar aqui, você pedalou quantos quilômetros? Eu pedalei uns 8 quilômetros, saindo da região de Moema. E eu fiz uma coisa que, a partir de um ano para cá, voltou a ser proibida. Eu passei pelo túnel da 9 de julho. A gente conseguiu tirar aquela placa proibindo bicicleta em 2014. Foi uma negociação com a prefeitura. 10 anos depois, eles colocaram de novo a placa. Qual deveria ter sido a política pública correta? Diminuir a velocidade de 50 para 40 dentro do túnel e colocar dentro do túnel, compartilhe com o ciclista. Você não tem problema nenhum. O que eu deveria ter feito? Ter subido o espigão da Paulista e descido. Eu ia levar uns 20 minutos a mais e ia chegar tarde aqui. Entendeu? Então, eu passei pelo túnel de boa, porque tem um macete, que fecha um semáforo aqui, você tem um timing que você consegue ir praticamente o túnel vazio para você. E aí eu vim pela 9 de julho, Anhangabaú, e cheguei aqui. Mas qual a dica que você daria para quem está iniciando no ciclismo? Para quem está iniciando, boa pergunta. Boa pergunta. Primeiro, só o fato de querer, parabéns, ótimo, vamos começar a pedalar. Começa a pedalar, assim, vá a pé, tem várias... Pedalar como lazer está válido. Então, em São Paulo, nós temos a ciclofaixa de lazer, que é uma política pública importantíssima. Então, vá pedalar nos fins de semana, no domingo, nos feriados, na ciclofaixa de lazer. Você vai perceber rapidamente que, em poucos dias de pedal, você vai ganhar muita forma física. Aí, suponhamos que você vai começar a fazer pequenos trajetos. Ir para a padaria, ir para o shopping, tudo isso são coisas que estão valendo. A gente tem uma tendência a pensar na locomoção, nas grandes avenidas, o caminho que o carro ou o ônibus faria. Esse não é, certamente, o melhor caminho para quem vai de bike, especialmente a primeira vez. Usa o Google Maps e fala, eu quero ir de bike. Não gostou? Eu quero ir a pé. Aí você vai ver que tem um caminho bem mais tranquilo, bem mais direto. Eventualmente, esse caminho vai ter contramão, tudo, então não é esse o caminho que você vai fazer de bike. Mas caminhe o caminho que você pretende fazer de bicicleta, para depois você testar num domingo de manhã e, eventualmente, com o tempo, você começa a também fazer esse trajeto no dia de semana. Pedalar na calçada ou logo de cara na pista? Olha, na calçada, pela lei, é proibido. Pergunta, Renata, você nunca pedalou na calçada? Não, pedalo direto na calçada, que é onde o ciclista se refugia. Quando eu pedalava, eu fazia isso também, porque eu me sentia insegura, justamente por isso que eu estou te perguntando. A regra número 1, que vale para todo mundo, o pedestre tem sempre preferência. Mesmo quando ele está na ciclovia, mesmo quando ele não está na faixa de pedestre, mesmo quando ele está aparentemente errado. Porque nós temos que sempre perguntar por que esse pedestre está nesse lugar. Tem uma razão. Ele não está se colocando em risco à toa, ele está indo na lei de menor esforço, na lei da linha de desejo, como a gente chama. Quando o pessoal fala, ele está fora da faixa, tem faixa. As alças de acessos de pontes não tem faixa, tem ponto de ônibus lá, mas não tem faixa. Então, a política pública da CT aqui em São Paulo retira a faixa de pedestre propositadamente quando eles não querem se responsabilizar pela travessia do pedestre naquele lugar. Mas ele tem que atravessar. Então, nós temos uma esmagadora maioria do pedestre atravessando fora da faixa, porque não existe. E pelo código, se o pedestre não tem uma faixa a 50 metros, ele pode atravessar onde bem lhe entender.
Então, e aí toda a política, todas as publicidades, nós vamos entrar no maio agora, o tal do maio amarelo, ela é assim, totalmente ditando regras. Pedestre atravessa na sua faixa. Aí o que o motorista entende quando ele ouve isso? Ah, o pedestre fora da faixa está errado. Não está errado. Então, por isso que, voltando à questão da calçada, o pedestre, ele tem que ser respeitado, não importa a situação. Sempre se pergunte, por que esse cara está lá? Ele está errado? Eu não vou poder matá-lo, nem colocar a vida dele em risco. A gente tem que batalhar por políticas públicas para que ele tenha rotas conectadas, sinalizadas e desejáveis para ele, né? Aí sim você pode cobrar uma atitude do pedestre. Vai para a calçada do ciclista? Lembre-se disso, mas saiba que está errado, viu? E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo a Renata Falzoni falava sobre sua paixão pelo ciclismo. Renata, o ciclismo te faz olhar o mundo sob um olhar diferente? Essa é a base de quem começa a pedalar. É uma transformação tão grande. Quem pedala com o meio de transporte, quem passou por essa revolução de deixar de ser um passageiro de uma máquina para ser empoderado pela própria força e conseguir acessar toda a cidade pela própria energia, passa por uma transformação incrível. É incrível isso, porque a gente procura, você perguntou isso, eu estou falando, a gente procura até meio que esconder, porque parecemos assim de uma seita, não é verdade? Mas é tão verdade isso, que a ONU declarou, no meio da pandemia, acho que foi em 21 ou 20, que no dia 3 de junho é o Dia Mundial da Bicicleta. Por quê? Porque eles entendem a bicicleta como essa ferramenta de transformação social da cidade e do indivíduo. Então, quem começa a pedalar, rapidamente entende o custo da energia. Eu posso levar, por exemplo, nós estamos aqui na cidade, se eu tiver que levar 3 livros para a Avenida Paulista, eu sei o custo de você carregar 3 livros para a altura da Avenida Paulista. Quem está no carro coloca uma enciclopédia britânica, 40 volumes lá dentro, acelera o carro, não sabe traduzir o custo da energia, o que isso implica para o meio ambiente e tudo mais. Então, por isso que 3 de junho é o Dia Mundial da Bicicleta, que ele fica 2 dias antes também da data declarada pela ONU, que é o 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eles colocam a ferramenta da consciência ambiental 2 dias antes de uma data que marca a gente olhar para o planeta com responsabilidade para a gente salvá-lo das mudanças climáticas. Mas além dessa consciência ambiental, que é extremamente importante, é um assunto que está em pauta e realmente a gente tem que se voltar para ele, faz muito bem para a saúde também, né, Renata? Isso é impressionante. Para você ter uma ideia, o que mais mata no Brasil é, sem falar nos sinistros de automóveis, que isso é uma pandemia no mundo inteiro, né? Morte por incidentes de automóvel. Depois eu explico por que eu não falo acidente. Você tem a hipertensão e a diabetes, sendo que esses 2 casos você controla, 80% desses casos você controla com alimentação e exercício. Então, o simples fato de eu me locomover, ele já me propicia uma saúde. A Organização Mundial, ela determina que você faça meia hora de exercício por dia, 5 dias por semana. Criança, adolescente, tem que fazer por 1 hora. Porque está em fase de crescimento, eles têm que fazer. Nós estamos criando crianças sedentárias. Então, essa janela de saúde que a gente está vendo, quantos bisavós que conhecem, ela infelizmente vai se estreitar, porque esses bisnetos estão sedentários. E além a gente está criando sedentários, isso. Muitos com problemas psicológicos mesmo também. Tudo. Muito tempo em telas. Comida ruim, tela. Por que isso? Porque as mães não têm mais tempo de estar caminhando, de estar com seus filhos num ambiente aberto. A cidade, o ambiente de uma cidade totalmente voltada para o automóvel é inseguro, então as pessoas ficam presas em casa. A mãe fica com medo, né, de deixar o filho sair sozinho pedalando. Acontece que esses gadgets eletrônicos, né, o celular, os iPads, esses smart tudo, são a melhor babá para essas pessoas. E não dá para criticar. Eu mesma, eu tenho 71 anos de idade, eu trabalho umas 10 horas por dia. E eu estou agora tendo que dar uma olhada para o meu neto, está sendo um desafio.
porque é um tempo que a gente não consegue mais dedicar. E isso está fazendo com que essa geração fique muito sedentária, infelizmente. Então, a questão da saúde é fundamental. Agora, a gente pode também, não é só pedalar. O simples fato da gente caminhar para o transporte público já ajudaria nessa questão. O sedentarismo provocado com o carro ponta a ponta e sentado muitas horas por dia, ele é cruel. 2 horas por dia significa 2 vezes 5, 10 horas por semana que você fica sentado no automóvel perdendo seu tempo. Você pedala em média quantas horas? Quantos não muito, porque dia? como eu trabalho em casa, eu devo pedalar uma média de 1 hora por dia, todos os dias, em deslocamentos. Agora, como eu moro em casa, eu ando muito na minha casa. Então, eu também tenho esse adicional, que é caminhar muito. Você é uma pessoa muito ativa, né? Tem que ser. Quando eu fico parada, um pouco só, eu já sinto dor no corpo inteiro. E é uma espiral negativa, né? Você fica com preguiça, aí fica parada, aí fica mais preguiça, aí fica parada, mais preguiça. É uma espiral que não tem fim, né? E te dá uma energia, assim, inacreditável. Eu falo porque eu também sou assim, né? Eu sempre fui muito ligada na tomada. Eu treino desde os 14 anos, eu faço tudo andando. Então, a gente fica muito dependente daquilo, né? Até quando eu viajo, eu costumo seguir esse mesmo ritmo, fazer as coisas andando. Um nova-iorquino anda, em média, 8 km por dia. É o que mais ou menos eu ando, de 6 a 8. Você está com a saúde e vai ficar impecável, sem falar que não ganha peso, né? E eu vou você pra vê que eu já ainda. tenho o pessoal que fala, né, que uma das grandes mentiras do ciclista é que você perde a barriga. Perde nada, eu só acho aquilo dos outros na rua. Imagina, você tá ótima, pelo Que nada, velho. É incrível. Mas é impressionante como a bicicleta ela é uma política pública que, se bem fomentada, ela é muito transversal. Porque ela resolve a mobilidade sustentável, o acesso à cidade, as questões de saúde. E ainda tem mais um detalhe que é interessante. Meus colegas cicloativistas, eles ficam muito indignados, e com razão, quando as políticas públicas em relação à bicicleta, elas são só por lazer. Eu entendo isso. A gente também tem que ter um olhar na mobilidade, porque quando você cria estruturas boas de mobilidade para a bicicleta, ela também funciona para lazer, também funciona para o esporte. Mas a bicicleta ela tem uma característica que é ímpar, que é uma conexão direta com a sua alegria de infância. Então, seria muito melhor se eu conseguisse pedalar na cidade sem estresse e me conectar com essa alegria. Porque que coisa melhor do que você transformar o seu traslado em algo tão prazeroso que te traz felicidade, que você vai de forma alegre, que você fica, puxa, não vejo a hora de sair daqui para ir tal lugar porque eu vou me divertir no caminho. Quando que está na regra que o transporte, a locomoção, tem que ser algo chato, enfadonha e desconfortável, Mas né? aí muita coisa tem que mudar, inclusive nos ambientes de trabalho também, né? Não são todos os locais ainda que estão preparados para receber funcionário com bicicleta diariamente. Aqui, por exemplo, nós somos, né? Tem um espaço, inclusive tem funcionários que vêm para o trabalho diariamente de bicicleta. Mas não é uma realidade que faz parte do contexto geral, né? Isso está mudando. O próprio pessoal do RH sempre teve muito receio de que, se o funcionário chega de bicicleta, ele está suscetível a acidentes de trabalho. Então, sempre foi muito difícil você implementar essa mentalidade, até por conta de uma pretensa responsabilidade do RH, que é bem falso isso. Está mudando isso, até porque as relações de trabalho também estão mudando, né? O colaborador, ele impõe mais o seu estilo de vida, não é verdade? Era diferente antes. Agora, naquele eixo Faria Lima-Berrini, é raro o lugar que você chegue lá, não tem onde estacionar uma bicicleta. Isso há 20 anos atrás, você era chegado assim, né? Agora está até voltando uma certa de preconceito explícito, que é muito questionável e que é interessante que ele está acontecendo, porque ele evidencia algo que nunca foi resolvido, que é com os entregadores. Se você chega, eu chego de bicicleta, eu sou recebida de uma forma A. Se eu chego com um bag como entregador, eu sou recebida de uma forma B, né? Bem mais preconceituada mesmo. Você não pode entrar, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, você tem também uma carga de preconceito social que a bicicleta... Será que essa questão também não é um pouco pelo aumento de número de assaltos de pessoas que se vestem como falsos entregadores? Isso também desencadeia, né, um certo preconceito. Olha, eu não vou dizer que não, mas sempre
tive, há 20 anos atrás, um preconceito, eu, branquinha, bonitinha mulher, chegando de bicicleta porque era algo que não tinha no código uma bicicleta entrar. O porteiro, ele não estava instruído. O porteiro olhava assim, puxa, uma pessoa de bicicleta é de uma classe social menor, portanto, ela não pode entrar aqui. Entendeu? Então, esse tipo de preconceito pela bicicleta, por ser um modal entre 1000 aspas e sem status, que foi a grande política pública calcada no Brasil mesmo. Você quer progredir, você vai sair da bicicleta e vai para a moto, você vai se motorizar. É por isso que nós temos essas nossas cidades, porque crescer, melhorar de vida, sempre foi você sair de uma bicicleta para ir para um automóvel. Isso está arraigado. Isso é uma coisa que, para a gente mudar, vai ter que ter uma mudança de mentalidade programada. Não está acontecendo isso no país. A gente está conseguindo uma aceitação, mas daí você tirar o karma de que um trabalhador, não estou dizendo eu que chego com uma bicicleta melhor, digo um trabalhador, uma bicicleta mais simples, é um cidadão muito mais rico por causa do comportamento dele, ele está sempre calcado como uma pessoa, aquilo que eu não queria falar de um IDH menor, a FUA é riquíssima. Tem uma cultura riquíssima, porque ela não está atrelada à máquina. E mais rico em todos os aspectos, todos os aspectos. Inclusive saúde. A gente não consegue mudar isso, né? O trabalhador em bicicleta, e agora seria o cara de aplicativo, ele é realmente recebido como são recebidos todos os trabalhadores num ambiente, entre 1000 aspas, mais chique, com certos receios. Por mais que a gente tenha lei, que isso não pode, etc. e tal, a gente tem esse karma. Renata, e a bicicleta carrega em si esse karma. E para quem gostou, como que faz para entrar em contato com você? Como que faz para entrar nesse mundo? Olha, eu tô nas redes sociais do Bike é Legal. Nós somos grandes no YouTube, bastante fortes no TikTok, Instagram, Kawaii. E quando o assunto é mais político, mais assim, políticas públicas mesmo, eu estou aqui falando de bike, mas nós estamos falando muito da cidade. Aí eu estou no @RenataFalzoni. E o meu Instagram, no meu Instagram, se você vai lá no contato, eu não escondo o meu celular. O meu celular é o meu, etc e tal. Nem sempre eu consigo dar retorno para tudo, né? E também só dou retorno quando é algo que vai melhorar para a comunidade, né? Quando vem a pessoa, eu preciso de um câmbio, eu preciso de uma roda, eu preciso de uma bicicleta, eu falei, desculpe, não é por aí. Eu boto a minha energia em alguma coisa que é boa para a comunidade, né? Aí você dá dicas do dia a dia nas ruas de São Paulo. No Bike é Legal é dica de todos os tipos. Desde como compra uma bike, como você organiza um grupo, como você lida, como valorizar qualquer bicicleta. Porque uma bicicleta mais simples, ela é muito mais genial, no meu entender, até hoje. Quando você pega, uma coisa curiosa, você pega fotos de São Paulo, antigas e de hoje, Rio de Janeiro, antigas e hoje. Você sabe o que não mudou? As bicicletas. Os triciclos são os mesmos, as bicicletas são as mesmas. É uma máquina tão genial que ela persiste ao tempo. Mas hoje nós temos bicicletas que elas custam mais do que um carro popular, né? Bem mais. Mas você não precisa ter uma bike dessas para você ser feliz na mobilidade na cidade. Para ser iniciante também. Isso que é o legal da bicicleta, ela é muito inclusiva. Se você vai, por exemplo, numa Faria Lima, numa ciclovia da Faria Lima, você vai ver uma inclusão social que você não vê numa calçada aqui no centro. Você só vai distinguir a classe social de quem está pedalando pelo sapato. Nem pela bicicleta, você vai dizer, porque você vai ver todo mundo lá, desde CEO de empresas, até um trabalhador, até o zelador desse CEO, ocupando o mesmo espaço. Renata, muito obrigada pela participação. Nosso bate-papo foi muito produtivo. Você deu uma aula aqui pra gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. As portas estarão sempre abertas. Eu super agradeço e muito obrigada. Estou lá nas redes, falem comigo. E o Análise Direta fica por aqui, continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.